Na verdade, a gente está inaugurando uma forma nova de conversar com vocês, né? Por conta do isolamento, por conta das dificuldades presentes nas nossas vidas, e uma forma de trazer a Casanprev próximo de vocês, conversar, tirar as dúvidas. Na verdade, a gente vai tentar reproduzir a reunião que a gente não fez com os participantes assistidos no final de março passado. Então, essa é a ideia inicial, né? A gente vai trazer alguns números da parte de seguridade, da parte financeira, passar para o Fernando falar um pouco da área de seguridade, que é a área que mais afeta aos assistidos, né? Então, eu acho que a área mais importante dos assistidos, sem dúvida nenhuma, é a seguridade. Bom, em primeiro lugar, eu quero de novo dar meu boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam bem, que as famílias estejam bem, todo mundo se cuidando, né? É um momento muito difícil, mas a gente está trabalhando e está procurando levar com equilíbrio e com prudência, né, o nosso trabalho, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. A Fundação Casanprev, nós temos 1.663 participantes ativos, aposentados 674, 13 pensionistas, e o total é 1.863, né? Só quero dizer para vocês também que o número de inscritos, aqui é uma parte que eu faço, tem aumentado bastante por conta da pandemia, as pessoas estão vendo a necessidade de fazer previdência, poupança, tem aumentado bastante, né? Então, a gente tem um número de inscritos nesses últimos meses foi bastante significativo. O nosso número de aposentados, nós começamos em 2013 com 172, que foi aquele primeiro já do PDVI, o PIA, né, que muita gente já estava no PIA anterior, e hoje, em questão aí vocês veem de poucos anos, 2020, né, nós já temos 674 assistidos, né, colegas nossos que estão recebendo mensalmente o benefício da Casanprev. Esses são o número dos pensionistas. O nosso plano, vocês sabem que ele como ele é vitalício, nós já tivemos, né, infelizmente tivemos alguns colegas que faleceram, mas o cônjuge ou a cônjuge receberam, já estão recebendo pensões, né? Nós começamos com 2 em 2015 e hoje, em 2020, nós temos já 13 pensionistas da Casanprev. Os aposentados e pensionistas por gênero, nós temos 553 masculinos, 121 femininos, pensionistas, 1 masculino e 12 femininos, né? A média de idade dos nossos aposentados hoje é 64 anos, e dos pensionistas também, 64 anos. Nós pagamos já, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o que é o nosso fundo, né? Pagamos já quase 77 milhões em benefícios. Nós começamos em 2013 com 1.547.000, chegamos em 2019 com 16.915.000, quase 17 milhões. Em 2020, só até agora, nem completamos o ano, já estamos com 9.463.000. Nosso valor médio de aposentadorias, a média é 1.929, das pensões também, fica em torno de R$ 1.926. Todos os anos nós somos obrigados a fazer o demonstrativo atuarial, ou seja, fazer uma espécie de relatório contábil, vamos dizer assim, né? Um balanço de todas as atividades da Casanprev e o desempenho da Casanprev durante aquele ano. Basicamente, o que se mede é se as reservas que a gente tem e as rentabilidades que a gente adquiriu ao longo do período, né, elas são suficientes para honrar os compromissos. Tá? Basicamente é isso. Se as reservas que tem é suficiente para honrar os compromissos e se precisa fazer alguns ajustes nos indicadores que medem esse desempenho. Um deles são as tábuas atuariais, que você sabe, né, ou tábuas de mortalidade ou de vida, e a outra a taxa de juros, né? Essa é uma combinação fundamental em qualquer fundo de pensão, né? Então, no ano de 2018, nós tínhamos utilizado uma tábua que era a T2000 básica M. O M é de masculino, e o 2000 aqui é o ano 2000, quando foram feitas essas tábuas, né? Aqui também, né, o grupo familiar, nós tínhamos a relação da composição da própria família, a gente não tinha feito alteração nenhuma. E morte de inválidos, nós tínhamos utilizado, os inválidos são aqueles que estão inválidos e falecem, né? Nós tínhamos utilizado também a tábua T2000M, masculina, para medir a relação entre sobrevivência e morte.
e a nossa taxa de juros é a 5,50. A projeção de crescimento, além da inflação, que é o que cresce para quem está na ativa, né? Os benefícios são corrigidos pela inflação, mas quem é participante ativo tem aquele 1,64, que é o do plano de cargos e salários, né? Aquele crescimento que a gente tem no plano de cargos e salários. Bom, então, pessoal, em 2019 nós alteramos isso, nós fizemos mudanças nisso. E a razão é simplesmente todo ano é medido a expectativa de vida da massa do grupo de pessoas, né, da massa de pessoas que está dentro do nosso plano Casanprev. E isso tem relação também com o restante obviamente, do país, da sociedade, da região, né? E o que se constata é que, e vocês sabem disso, já falamos várias vezes, é que a expectativa de vida tem crescido, por vários fatores, a evolução da medicina, etc, etc, etc. E aí nós tivemos que fazer a alteração, nós fizemos essa alteração, até por conta, nós tínhamos tido uma fiscalização da Previc, do governo federal, da Receita Federal também, que tinha nos sugerido, tinha nos apontado que poderia haver uma defasagem no tempo entre a tábua, ou seja, aquilo que nós estávamos medindo de expectativa de vida, com essa tábua aqui de 2018, que nós podíamos, de repente, ter um desvio aí. Ou seja, o que significa isso? As pessoas estão vivendo mais, mas essa tábua aqui, como ela tem uma média de expectativa de vida menor, daqui a pouco, esse viver mais significa ter mais dinheiro para pagar mais tempo às pessoas, na média. Então, por conta disso, nós resolvemos aí, tivemos que mudar a tábua. Nós mudamos a tábua para uma tábua mais aderente, ou seja, mais de acordo com aquilo que foi medido dentro do plano. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, precisam de uma tábua que dê conta disso, para não ter surpresa ali na frente, para não ter um déficit que se chama déficit atuarial. Déficit atuarial é quando você tem uma tábua que não está medindo corretamente a sobrevivência das pessoas, né? E aí daqui a pouco não tem dinheiro para pagar essas pessoas, ou mais dinheiro que precisa, porque elas estão vivendo mais. Tinha uma média lá de, sei lá, 78 anos, as pessoas estão vivendo até os 80 e poucos, 85, e na média começa a faltar dinheiro para isso, né? Então isso é uma coisa muito séria, né? A gente não pode, tem que estar sempre em cima disso. Nós atualizamos a nossa tábua, nós rodamos o nosso plano, ou seja, o que mediu o desempenho do nosso plano de sobrevivência das pessoas, mais a parte financeira, nós utilizamos a tábua AT2000 básica F para participantes masculinos e AT2000F desagravada em 10% para participantes femininos. O que é isso? Ele é muito mais aderente, porque a expectativa de vida das mulheres, em geral, é 3 a 4 anos maior que a dos homens, né? Isso é um indicador mundial, digamos assim, e no Brasil não é diferente. As mulheres vivem mais do que os homens. Então, nós aqui aplicamos uma tábua feminina para os homens que vivem menos. E para a feminina, nós aplicamos a própria tábua feminina para as mulheres, que ela é a tábua direcionada para o público, para a expectativa de vida feminina, mas aqui desagravada em 10% para participantes femininos. Esse desagravado em 10% é o seguinte: além da tábua feminina ser mais correta, ela prevê mais tempo de vida, nós colocamos mais 10% ainda mais. Ou seja, projetando que vai viver mais tempo ainda do que a própria tábua feminina está dizendo. Nós consideramos aqui a família real, foi feita a composição do grupo familiar, né? Porque o nosso plano calcula também os dependentes, o plano é menor, ele é um plano, nós podemos fazer uma relação de fato, com a realidade das famílias que estão dentro hoje da Casanprev. Morte de inválidos, nós aplicamos também a T2000F para participantes, mas na morte de inválidos nós aplicamos as mesmas tábuas, né? Feminina para participantes masculinos e feminina desagravada em 10%, correto? Para também ficar bem aderente, bem colada com a realidade das vidas, né, que a gente está lidando aqui, está tratando aqui. Nós tínhamos uma taxa de juros de 5,50 baixamos para 4,86. Vocês lembram que nós já tivemos, aliás, as tábuas também nós já tínhamos mudado antes, tá, pessoal? Já é a terceira vez que a gente muda de tábua, a gente está sempre atento, fazendo os testes, e na medida que for necessário, e tiver também recursos, porque quando a gente muda uma tábua, precisa de dinheiro. Dinheiro para pagar mais tempo de vida de todo mundo. Então, o juro também é a mesma coisa. Nós estávamos em 5,50, antes era 6, lá foi em 2013, né? Depois, eu acho que foi antes até, né? Nós baixamos para 5,50,
E hoje nós baixamos para 4,86. Isso vocês vão entender perfeitamente, né, pessoal? A taxa de juros começou a declinar, tem uma declinação muito forte, e aí vocês imaginam nós ter que buscar uma meta, porque isso é a meta, a taxa de juros atuarial é a taxa de retorno do plano, é uma meta que nós temos que ter, uma meta de 5,50 quando o juro já está lá embaixo. A meta é a meta mais a inflação. A inflação hoje está baixa, até porque não tem demanda, está muito baixa mesmo, né? Mas vocês aí imaginam ter que pegar uma meta de 5,50 quando o juro oficial estava 4 e pouco, depois foi para 3, enfim, né? E uma inflação baixa. Então, uma tarefa muito difícil, né? Então, nós baixamos para 4,86. Esse 4,86 aqui, só para explicar rapidamente, não sai do nada, pessoal. Isso aí, o que os técnicos fizeram? Eles fizeram uma média das nossas rentabilidades, nosso histórico de rentabilidades, projetaram, né, fizeram uma projeção sobre a taxa de juros necessária para manter o equilíbrio das nossas reservas. Reserva, quando eu falo aqui, reserva financeira mesmo, né, e reserva matemática, que é para pagar as pessoas lá na frente, porque quando tu baixa a taxa de juros, supõe que a tua reserva também vai diminuir, tu vai ter uma defasagem ali, né? Então, tu tem uma projeção menor nisso. O cálculo das reservas é feito com a taxa de juros junto. Se tu coloca um juro lá embaixo, daqui a pouco não consegues mais atingir um montante, formar as reservas necessárias. Evolução de cobertura do plano. Isso aqui são, né, as reservas que a gente tem para cobrir os compromissos do plano do Casa Prévia. Nós começamos com 1.758.000 em 2008, hoje nós temos... Em 2019, nós chegamos, a gente teve uma boa rentabilidade, isso o Adir vai falar depois para vocês, nós tivemos uma boa rentabilidade. Nós chegamos a 313 milhões. E em 2020, por conta aí da crise, que acho que está todo mundo vendo, que, despencou tudo, nós tivemos uma leve queda, né, para 299 milhões. Mas aí isso é a área do Adir, ele vai explicar para vocês como é que anda a rentabilidade. Aqui, pessoal, análise para fins de equacionamento de déficit. O que eu só quero fazer uma introdução seguinte. Vocês têm ouvido, muitos ouvindo aí noticiários e tudo mais, ou enfim, que há fundos de pensão que são deficitários, que deram déficit. Mas vocês não ouvem só isso, eles deram déficit, mais que aí os participantes, tanto os que já estão em casa, os aposentados, assistidos, né, e os ativos, tem que entrar 50-50 para cobrir o rombo. Vocês já ouviram muito isso. E a legislação diz que quando houver um déficit, é meio a meio. E nesse meio a meio entra, inclusive, quem já está aposentado recebendo em casa. É calculado um valor X por tanto tempo, vai pagar um percentual para cobrir aquele déficit. Aí eu pagava R$10, vou passar, estou chutando, óbvio, né? Ninguém paga isso, 15, e aí a empresa vai pagar 15. É tudo paritário para cobrir o déficit, né? No geral, a gente só entra no chamado equacionamento de déficit, que é isso, que é quando as pessoas todas têm que tirar do bolso para cobrir o déficit com percentual, quando a gente chega a 10% do patrimônio. Quando o déficit, ou seja, quando esse default, quando esse resultado negativo atinge, em termos de valores globais, a 10% do plano. Né? Equilíbrio técnico, déficit técnico acumulado. Né? Patrimônio de cobertura do plano hoje, ou seja, para honrar o nosso compromisso, 329 milhões. As provisões matemáticas, 324. Esse 324, os benefícios concedidos, né, já são 264, isso aqui é todo mundo, que vão receber o benefício, né, o pessoal os que estão ativos hoje. Então, como a gente, pessoal, isso que é importante dizer, como a gente aumentou a expectativa de vida, nós mudamos a tábua, ou seja, aumentamos o número de anos que nós vamos pagar benefício, correto, pessoal? E como nós diminuímos os juros, isso tem um custo, porque também nós precisamos cobrir essa defasagem com a nova taxa de juros. Então, isso deu um déficit acumulado de 15 milhões. Né? E aí, tem lá uma fórmula técnica para a gente equilibrar esse déficit. Né? Então, nós tivemos um equilíbrio técnico, aqui chama equilíbrio técnico, mas é a diferença que deu, tá? Entre o patrimônio de cobertura e a cobertura matemática, digamos assim, o valor matemático necessário para pagar tudo isso.
Então, no equilíbrio técnico, nós tínhamos 15 milhões, o ajuste de precificação, sistema que depois eu vou mostrar para vocês, o nosso déficit chegou a apenas 7, apenas que eu digo, né? Apenas 7 milhões e 541. De 15 milhões ele baixou para 7. A duração do plano, a duração média do nosso plano é de 13,61, 13 anos,61. A provisão matemática dos benefícios definidos, que é esse que paga o benefício vitalício, é 288 milhões. Né? Então, aqui tem a fórmula, que eu também não vou explicar. O limite de déficit, aqueles 10% que eu falei, como o nosso patrimônio, vocês viram lá, está em 200 e algo, 299, 200 e pouco, 288, está aqui, né? 299 milhões, o patrimônio hoje. O limite de déficit, aqueles 10% que eu falei, é 27 milhões e 733, ou seja, nós não podemos ultrapassar isso aí. Se ultrapassar isso aí nós temos que equacionar o déficit, ou seja, cada um vai entrar com 50%, eu entro com a minha parte, a patrocinadora entra com a parte dela. O déficit a ser ajustado ali ficou zero, porque nós não temos agora, nós estamos longe, um pouco longe ainda, de ter problemas com déficit no nosso fundo. Então, pessoal, eu vou aqui no que interessa, fatores que influenciam no déficit técnico. Olha só, pessoal, em 2019, o plano ele teve um excelente desempenho, né? Muito por conta aí da atividade do Adir também, que está sempre muito atento a tudo. Nós tivemos uma rentabilidade até maior que muitos fundos de pensão, até bem maiores que o nosso. Nós tivemos aqui resultado positivo de 13,7 milhões. Foi exatamente por isso que nós nos permitimos fazer os ajustes no plano, mudar a tábua, ou seja, que ia encarecer o plano, e diminuir o juro, enquanto a gente tem esse lado positivo aqui. Muito pior é a gente ser pego, né, de repente, no contrapé, não ter muita reserva, e vem a fiscalização e diz, eu quero que vocês mudem a tábua, porque a tábua de vocês está defasada. Resultado com alterações pelo Conselho Deliberativo, o Conselho aprovou, família padrão, nós mudamos a família padrão, passamos a trabalhar com a família real, não com aquela família estatística, digamos assim, teve um acréscimo de 760 mil, a taxa de juros de 5,5 para 48, para 4,86 ao ano, custou 22 milhões, 22 milhões para alterar essa taxa de juros. Se antes nós tínhamos 5,5, que tinha que entrar como rentabilidade dentro do plano, como meta, mais a inflação, e isso elevava, digamos assim, a reserva, né, conformava uma reserva para pagar 1.860 pessoas, nós diminuímos isso, então criamos uma defasagem nisso. Agora nós precisamos buscar a rentabilidade em cima de 4,86. Agora, por outro lado, se a gente não diminui a taxa de juros, a boca do jacaré ia aumentar, né? Quem é que está conseguindo rentabilidade com juro de 2% aí da Selic, inflação perto de zero, quem é que ia conseguir rentabilidade tão alta assim? O aumento da idade do INSS nos favoreceu, mais tempo as pessoas vão ficar agora pagando para o plano, para poder se aposentar. Então, nós tivemos um ganho de positivo de 5,8 milhões. O resultado técnico é 7,5 milhões. Tá? Então, de tudo aquilo, tirando tudo isso aqui, mais 5,8 milhões, 13 milhões, mais 5,8 milhões, e retirando, né? E diminuindo o que a gente teve de custo com a tábua e com a diminuição da taxa de juros, e com o ganho, né, do INSS, nós ficamos com o resultado técnico ajustado de 7,5 milhões. Déficit, toda vez que vocês ouvirem falar de déficit de fundo de pensão, tem que considerar sempre que é 10% do total do patrimônio. Então, no nosso caso ali, vocês viram que era 27 milhões, né? Então, nós estamos com 7,5 milhões. É ainda uma posição, diria, confortável, né? Dentro de tudo que a gente está vivendo. Nós fizemos, pessoal, esses ajustes na hora certa. Se provavelmente a gente sabe que a pandemia vai passar, as vacinas estão sendo testadas, mas o problema depois vai ser o rescaldo econômico, que vai ser um baque violentíssimo, como já está sendo. Nós fizemos essas alterações assim, com muita consciência, com muito equilíbrio, na hora certa, porque daqui para frente, para conseguir boas rentabilidades, né, para rentabilizar o plano, para conseguir qualquer coisa que melhore o plano, vai ser muito difícil. Eu vou falar um pouquinho de como foi 2019, quais foram os eventos que aconteceram, como é que a gente caminhou em 19 e até em relação aos anos anteriores. Aqui, na verdade, eu só pedi para algo a colocar, a gente vai passar, são 4 anos, que eu não vou nem discorrer sobre isso. Na verdade, isso aqui é o nosso balanço anual, que ele é vistoriado pela auditoria externa, que tem o parecer dela lá, aprovando o balanço.
Tem o Conselho Fiscal, que é a nossa governança, que é da competência do Conselho Fiscal verificar o balancete, as contas, enfim, ele faz sistematicamente no ano, e ele exara um parecer no final do ano, se está correto ou não, e o Conselho Deliberativo que referenda tudo o que o Conselho Fiscal e a auditoria tinham feito. Então, só para mostrar para vocês que essas instâncias, né, fazem parte de uma governança de um fundo. Tem uma auditoria externa, tem um Conselho Fiscal, tem um Conselho Deliberativo. E a gente não pode esquecer de uma coisa que o Fernando falou anteriormente, que é a Previc, que ela é atuante, muito atuante, na fiscalização dos fundos. A gente fez questão de colocar o parecer da Previc para dizer para vocês que, sistematicamente, isso é bom para a gente como participante, ruim como executor, porque dá um trabalho, eles pedem muita coisa, mas, sistematicamente, a Previc vem a cada 2 anos, 2 anos e meio, e faz auditoria nas fundações. Essa auditoria é sempre feita por fiscais da Fazenda que estão à disposição da Previc, né? Então, isso também é bom para a gente. Ou seja, a gente guarda, a gente tem um poder fiduciário. O que é o poder fiduciário? Uma entidade, as pessoas colocam um recurso ali dentro e esperam ali na frente receber isso em forma de benefício. Nada mais justo e mais louvável que seja bem fiscalizado. Como a gente caminhou em 2019? Em 2019, nós tivemos uma rentabilidade muito boa em relação à meta que a gente tinha. A meta é essa de azul, ou seja, a meta era a necessidade que a gente tinha de trazer, que é a combinação de juro e inflação, para que a gente pudesse pagar o plano até o último beneficiário vai receber. Ou seja, essa era a necessidade que a gente tinha para rentabilizar os nossos recursos. A gente conseguiu 14,06. Parece, né, quem olha assim, está 40% a mais. Parece pouco, isso é muito. A gente vem todos os anos tendo uma taxa de juros, a Selic, cada vez menor. A Selic, para a gente ter a ideia, a Selic hoje ela está em 2,25%, com viés de baixo, ou seja, a Selic provavelmente vai fechar esse ano em 2%. Né? O que é a Selic? A Selic que parametriza o juro de qualquer ativo financeiro. Né? Então, isso aqui é um gráfico de como caminhou a Bolsa. Né? A gente vai ver que a Bolsa caminhou muito bem no ano de 19, 31,58%, e a Casamprev rentabilizou, que ela tem um mix, a Casamprev tem uma... Isso aqui são as rentabilidades acumuladas, só que eu vou falar para vocês. 16 nós tivemos 13,27 por uma necessidade de 12,44. Em 17 nós tivemos 9,22 por uma necessidade de rentabilização de 7,71. Em 17, 10,40 para 9,40, um ponto percentual. E em 2019, 14,06 para 10,23. A gente já vem numa toada, ou seja, vem já há algum tempo tendo rentabilidade positiva além do necessário. Isso fez com que o nosso patrimônio crescesse. Nós terminamos 313 milhões de reais em 2019. Isso permitiu, vou fazer um parênteses aqui, fazer essas alterações que a gente fez no plano que o Fernando discutiu ali atrás. Começou com vocês. Foram 36 milhões de reais que foram tirados de dentro do fundo. Isso é muito fácil de entender. Talvez eu precise aqui fazer uma consideração. Um plano de previdência complementar nada mais é do que uma poupança. Ou seja, eu estou colocando o recurso ali dentro. Esse recurso está sendo rentabilizado, ou seja, ele tem um juro e ele é corrigido pela inflação. Inflação para não perder o poder de compra. Mais um juro. Para permitir que eu, que tenho mulher ou que não tenho mulher, vou receber isso igualmente só corrigido pela inflação ao longo da minha vida. O que é que nós fizemos? Nós prolongamos as pessoas dentro do plano, mesmo com a redução da taxa de juros, e as pessoas não precisaram botar nada lá, porque a gente extraiu isso de dentro do fundo. Tá? Isso foi muito calculado,
Por que a gente não trouxe o juro lá para 3%? Está muito mais aderente à taxa atual, porque é grana. A gente precisa botar dinheiro. Só para mexer no juro foram 22 milhões de reais. Para a gente entender isso, para ficar muito fixado na nossa cabeça. Então, aquela nossa rentabilidade ela é fruto da distribuição de recursos que estão aqui dentro, de forma muito sintética, né? Renda fixa nós tínhamos aqui em 19, quase 60%. Renda variável, que é bolsa, 17,40%. E estruturado, que é um fundo, que é um pouco mais, tem um pouco de volatilidade, ele é mais volátil, ou seja, ele sofre mais ganhos e perda. Quando eu falo em volatilidade, é um fundo que ele tem ganho e perda. Ele seria quase um eletrocardiograma de um cara lá estressado, infartando, ele fica para cima e para baixo. Então, um fundo estruturado e um fundo de renda variável, eles são muito voláteis, o fundo estruturado mais ainda. Né? Então, ou seja, são mais riscos. Nós tínhamos aqui no final do ano 17,40% em renda variável. E a Bolsa, vocês viram lá que em 19, ela chegou quase a 36%. E a gente escutava das pessoas ali atrás, né? Alguns participantes diziam, por que você não bota mais em Bolsa? A Bolsa está batendo bem, assim, a Bolsa está rendendo bem. A nossa função lá na Casanprev, desculpe, junto com a diretoria, junto com as instâncias que nos auxiliam com a nossa governança, é manter uma tranquilidade, não está correndo efeito manada, porque Bolsa subiu, nós vamos aplicar o dinheiro todo em Bolsa. Se a gente tivesse feito isso, e a gente poderia aplicar até 70% dos nossos recursos em Bolsa, nós teríamos tomado um tombo em março do ano passado agora, em março desse ano, desculpe, que a Bolsa caiu mais de 36%. Ela não conseguiu reerguer. A Bolsa ainda hoje tem quase 16% negativa ainda. Então, essa maturidade, essa forma de ver as coisas no longo prazo, isso é o DNA de uma fundação. As fundações têm, nas suas governanças, nos seus corpos técnicos, uma visão muito mais de longo prazo, não imediatista. Se a gente fosse imediatista, seguramente a gente estaria aqui com um choro muito grande. A gente não tem tido esse problema, felizmente. A gente está passando um ano muito difícil do ponto de vista financeiro, mas a gente tem tranquilidade. A gente tem feito, inclusive, movimentos para mostrar para vocês que a Fundação é sólida, que a Fundação vai cumprir suas obrigações, tem cumprido suas obrigações. Nós, inclusive, uma demanda do Fernando, que é da área de seguridade, para a gente, inclusive, a gente fez recentemente o pagamento do 13º salário. A gente podia ter feito lá na frente. Isso mostra que a entidade é sólida, isso mostra que a entidade tem um olhar de preocupação para o ano que está caminhando aí, mas a gente tem essa preocupação também de fazer as alocações dentro de muita técnica. Só para dizer para vocês o seguinte, que como se administra fundo de pensão hoje é muito diferente do que se administrava ali atrás. Estou dizendo que agora estão as melhores pessoas administrando e ali atrás não tinha ninguém de qualificado. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer o seguinte, que ali atrás a gente pegava os recursos da Casanprev, fazia uma aplicação num ativo, comprava um papel, por exemplo, seguro, e ele ia rentabilizar o que a fundação precisava e sobrava dinheiro. A esse tipo de administração, a gente chama de administração passiva. O diretor financeiro alocava o recurso num papel qualquer, num ativo, e podia literalmente ir para a praia só no final do ano fazer a inscrição de quanto rentabilizou. Se a Casanprev tivesse vivido lá desde o ano 2000, feito as aplicações comprando um CDB, comprando qualquer tipo de papel que rentabilizasse, que não fosse a mercado, que não fosse volátil, nós teríamos essa situação aqui. Nós teríamos tudo que é acima do zero é além do que precisava. Então, ou seja, as fundações vieram até o ano de 2008, que é o início da crise americana, nadando de braçada. Isso, de 2008 para cá, é aquilo que o Fernando já falou.
a taxa de juros que vem caindo desde lá de trás, e daqui para frente, a situação nossa, vocês vão ver, que a gente, se tivesse aplicado um CDB do Banco do Brasil, do Bradesco ou algo parecido, nós teríamos tomado pancada de 2008 a 2015, com 2 anos somente, em 16 e 17, que foram anos bons, e todo o resto ano negativo. E não foi o que ocorreu. Ocorreu o contrário. Nós temos uma rentabilidade positiva desde 15, na verdade. Eu botei o gráfico desde 16. 15 foi muito pouquinho, mas desde 15 a gente tem rentabilidade positiva. Aqui é só o panorama muito bom do ano passado, foi muito bom. Aqui já é a fotografia nossa de maio. Só para dizer para vocês que hoje nós estamos com 2,72 negativo, diante de uma necessidade de 2,70 positivo. Nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos em março uma queda de 6,08. Já recuperamos em abril, já recuperamos em maio, estamos recuperando em junho também. A gente, muito provavelmente, em decorrência do que nós temos visto aí, da atividade econômica, do desemprego, tudo que eu não vou falar nenhuma novidade para vocês. É muito provável, é bastante provável que a gente não bata a meta esse ano. Isso vai ficar, vamos ter muita dificuldade de bater a meta. Isso aqui, gente, isso aqui é a bolsa que eu falei para vocês. Ó. A bolsa chegou aqui no mês de março com 25%, 26%, falei em 30% de negativo. Um detalhe, só que eu falo para vocês, quando a gente fala em bolsa, nós fizemos um acompanhamento, eu faço isso de forma sistemática, desde 2008, do comportamento da bolsa. Se a gente tivesse aplicado, desde 2008, todos os nossos recursos na bolsa, com todas essas subidas que a bolsa deu, e essa descida que ela deu agora, nós teríamos hoje rentabilizado, não chegaria a 40% de rentabilidade do nosso fundo. Então, isso aqui é hoje a nossa pizza, como é que a gente está hoje estruturado, estamos 61% em renda fixa, 14,2% em renda variável, que é bolsa, o estruturado, que também é um fundo volátil, 11,70%, imóveis 7,60%, empréstimo, que é uma coisa boa, por que eu digo que é uma coisa boa? É um ativo também regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central. Isso tem um viés de aproximação do participante com a fundação. Sabe? A gente tem taxas que o banco não pratica, e isso tem também ajudado não só a Casa Amprévio, como os nossos participantes.